Querido amigo, hoje vamos estudar Filipenses 4, 14 a 20. Esse é o penúltimo texto da carta de Paulo a essa querida e amada igreja de Filipos. Nesse texto e por todo o capítulo 4, Paulo afirmou que a suficiência em Cristo deve nos fazer superar todas as nossas preocupações. Embora as preocupações tentem nos roubar, existe alegria na suficiência que Cristo nos concede. Para não permitirmos que as preocupações roubem a nossa alegria, o segredo que temos é renovarmos a nossa mente. Ao invés de termos uma mentalidade insegura, ansiosa, perturbada, devemos permitir ao Espírito Santo que renove a nossa mente, produzindo então uma mentalidade segura e firme que se apoie e se sustente nas promessas do Senhor. Quando aprendemos que esse é o segredo e quando desenvolvemos essa maneira de pensar, impedimos que as preocupações, que são o quarto ladrão das nossas alegrias, nós impedimos que as preocupações, roubem a nossa alegria. Então, diante disso, o título que nós sugerimos para esses versos é visto na seguinte expressão: a alegria na suficiência das promessas de Cristo. Alegria na suficiência das promessas de Cristo. Querido amigo, temos que lembrar que as preocupações afetam tanto a nossa maneira de pensar quanto os nossos sentimentos. As preocupações são pensamentos indevidos que ocupam a nossa mente e, por outro lado, as preocupações são sentimentos inadequados que ocupam o nosso coração, que ocupam as nossas emoções a respeito dos problemas, das pressões das pessoas e a respeito das nossas prioridades, que muitas vezes são prioridades erradas. Porém, se nós tivermos uma maneira diferenciada de pensar e encarar essas realidades, se tivermos uma mente servil, submissa e uma mentalidade sobrenatural, certamente não permitiremos que nenhum desses inimigos roube a nossa alegria. E se tivermos e desenvolvermos uma mentalidade segura, impediremos que as preocupações, esse quarto possível ladrão, obtenha êxito em querer roubar a nossa alegria. Tudo então o que precisamos é lançar sobre Jesus todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações. Só Ele, só Jesus pode guardar os nossos pensamentos, isso é a nossa mente, e os nossos sentimentos, isso é o nosso coração. Só Jesus pode nos dar a verdadeira alegria que produz paz e tranquilidade. Querido amigo, para não sermos roubados pelas preocupações, temos que possuir uma mente segura em Cristo. Ela é a atitude certa, absolutamente certa, contra esse inimigo que nos ataca constantemente, isso é, as preocupações. Nesse sentido, vale a pena recordarmos os ensinos de Jesus lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 34. Querido amigo, quando observamos detalhadamente aquele texto lá do Evangelho, percebemos que aqueles versos podem ser divididos em duas grandes porções que são áreas de preocupações que atingem a cada um de nós. Na primeira porção, nos versículos 19 a 24 de Mateus 6, Jesus nos ensina a buscar os verdadeiros valores em três áreas. Na área das nossas posses, e aí o problema é o acúmulo e a preocupação com as riquezas. A exortação é para não acumularmos e não nos submetermos às riquezas terrenas, pois os tesouros terrenos podem ser atacados. O princípio que Jesus ensina, então, é que a preocupação com as riquezas terrenas nos impede de acumular os bens espirituais. Jesus nos ensina também na área das nossas atenções, versículos 22 e 23. O problema é a visão incorreta dos valores da vida, como nós vimos no capítulo 3 do livro que nós estamos estudando em Filipenses. A exortação do Senhor Jesus, o encorajamento do Senhor Jesus, é para termos cuidado com aquilo em que repousam os nossos olhos, pois eles, os nossos olhos, são a entrada por onde passam as imagens da vida. O princípio que Jesus ensina, então, é que toda a nossa vida deve ser determinada pela espécie de luz que os nossos olhos contemplam. Se nos preocupamos com os valores dessa vida, além de termos prioridades erradas, estaremos abertos para sermos atacados pelas preocupações e aí perdemos a nossa alegria. Mas Jesus também nos ensina
na área da nossa submissão. Veja o versículo 24 de Mateus 6. O problema aqui é a tentativa de agradar os dois senhores, isso é, a Deus e a Mamon, ou a Deus e as riquezas. A exortação, a palavra de encorajamento é clara e objetiva. Ninguém pode servir a dois senhores, pois só poderá agradar a um. O princípio que Jesus ensina é que temos que decidir a quem vamos nos submeter, a quem nós serviremos, quem será o nosso Senhor das nossas vidas. A preocupação desmedida com as coisas desse mundo, com os valores dessa vida, que são passageiros, além de nos roubar a alegria, prejudica o nosso olhar e a nossa atenção para a visão que devemos ter da nossa cidadania celeste. Quando Jesus disse que devemos ajuntar tesouros no céu, porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração, ficou patente que Ele está nos orientando de forma prática a não permitirmos que as preocupações nos roubem a alegria da vida abundante que Ele oferece a cada um de nós. Portanto, então, diante dessas constatações, podemos resumir ou sintetizar esses versos de Filipenses 4, 14 a 20, percebendo que a sua mensagem para nós, o desafio para que o apliquemos em nossas vidas, pode ser descrita com a seguinte frase. Anote aí se você tiver condições. Somente quando nos baseamos nas promessas de Cristo, conseguimos impedir que as preocupações nos roubem a alegria. Eu repito novamente essa frase que sintetiza o texto de Filipenses 4, 14 a 20. Somente quando nos baseamos nas promessas de Cristo, conseguimos impedir que as preocupações nos roubem a alegria. E nesses versos encontramos 3 certezas que obtemos quando nós nos baseamos nas promessas de Cristo. Em primeiro lugar, temos a certeza que teremos a companhia dos irmãos nas tribulações. Versículos 14 a 16. Em segundo lugar, temos a certeza de que temos um crediário aberto no céu. Versículos 17 a 18. E em terceiro lugar, nós vamos ver também que temos a certeza de que somos herdeiros de uma riqueza inesgotável. Versículos 19 a 20. Vamos analisar cada uma dessas certezas com as quais podemos fazer com que nossas mentes se tornem seguras em Cristo. Vamos analisar a primeira certeza. Em primeiro lugar, temos a certeza de que teremos a companhia dos irmãos nas tribulações. Versículos 14, 15 e 16 de Filipenses, capítulo 4. Esses versículos dizem o seguinte: Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Querido amigo, nesses versos, Paulo está abrindo o seu coração em agradecimento aos filipenses. Ele agradece o apoio, a amizade, o carinho e a concretização do amor daquela amada igreja. Ele tinha convicção de que Deus o capacitava para estar bem. Viver contente em toda e qualquer situação é obra de Deus em nossas vidas, mas também ele reconhecia que Deus tinha usado os filipenses como instrumentos para que ele usufruísse da suficiência de Cristo. A contribuição dos filipenses ao apóstolo era a maneira dada por Deus de consolo e conforto para Paulo naquela prisão lá em Roma. Deus lhes dera a sensibilidade de se associarem com ele, com o apóstolo, nas suas tribulações e dificuldades. Essa era uma bênção sem medida. Saber que não estamos sozinhos nas horas duras, nas duras lutas da vida, isso nos revigora, isso nos encoraja, isso nos estimula a continuar caminhando. E Deus concedeu isso ao apóstolo Paulo. Através dos filipenses, não uma, mas 2 vezes Deus usou aquela igreja para que ele não se sentisse sozinho. Então Paulo reconhecia o valor daquela manifestação amorosa. Desde o começo da sua vida cristã, logo depois das suas conversões, logo depois do ministério iniciado lá em Filipos, os filipenses mantiveram Paulo em sua lista de oração e o ajudaram materialmente.
Mas é interessante percebermos que Paulo, além de destacar o suprimento em si, isso é, a alimentação, talvez as roupas, os valores recebidos, Paulo reconheceu que atrás desses itens que são passageiros, estava o amor, a bondade e o interesse pelo Evangelho. Por isso, é interessante destacarmos como ele recebeu essa oferta. A igreja deu materialmente para Paulo, mas ele recebeu espiritualmente no Senhor. Paulo estava então destacando a associação dos filipenses na sua luta em favor do Evangelho. Graças a Deus, querido amigo, que ele pode nos suprir usando outros irmãos que comunguem a mesma disposição que temos na demonstração da presença do reino de Deus entre nós. Querido amigo, saiba sempre que você não está sozinho. Esse final da carta nos indica que havia um motivo de celebração. Essas palavras de Paulo estão num contexto de comemoração, de celebração, de gratidão. O que se percebe é que a comunhão, o amor e a fraternidade de Paulo para com os filipenses e dos filipenses para com Paulo era de fato uma comunhão especial. Paulo tinha certeza de que, como tinham agido amorosamente, também agiriam da mesma maneira. Mesmo passando por tribulações, ele sabia que podia contar com a companhia dos seus irmãos de Filipos. Jesus tinha prometido que quando estivéssemos sozinhos, por ter que abandonar tudo e todos por causa do Evangelho, podíamos contar com a sua companhia e podíamos contar com a companhia dos outros irmãos que nos fariam sentir pertencentes à mesma família. Portanto, querido amigo, mantenha comunhão com seus irmãos e saiba que eles são uma bênção de Deus na sua vida. Muito bem, em segundo lugar, então, nós temos a certeza que temos um crediário aberto no céu. Versículos 17 a 18. Você pensa que crediário é só nas lojas que você compra a prestação? Não, deixe-me ler esses versículos com você. Essas palavras são importantes e merecem toda a nossa atenção. Veja o que Paulo diz. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Nesses versos, então, Paulo está mostrando que a atitude dos filipenses, além de abençoá-lo, redundaria também em bênção para a própria igreja filipense. Parece que Paulo não conseguiu se conter em agradecer àqueles amados irmãos. Além de demonstrar que foram usados por Deus, que tinham sido o canal da graça divina, Paulo também amplia a visão dos filipenses, mostrando-lhes uma nova faceta daquele gesto de amor. Querido amigo, a generosidade lhes proporcionou a movimentação da conta corrente que temos aberta no céu. Cada um de nós tem uma ficha contábil nos arquivos celestes. Então veja só, Paulo mostrou que aquela oferta, aquela concretização do amor, fez com que houvesse um lançamento na coluna de crédito da ficha deles. Paulo explicou aos filipenses que o donativo que deram foi abençoador e supriu as suas necessidades, mas explicou também que além disso, muito mais do que isso, aquele ato de amor fez com que o Senhor Jesus olhasse para eles e mandasse registrar nos livros celestes que eles tinham sido abençoadores, tinham sido canais da graça do Senhor para com o apóstolo Paulo. Foi anotado que eles tinham sido generosos, que eles tinham sido espontâneos e, como resultado, estavam com crédito diante do Senhor. Paulo mostrou que, em vez dele receber, quem primeiro recebeu os donativos foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Para o Senhor Jesus, a oferta dos filipenses foi um aroma suave, um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Todas essas frases estão calcadas lá no Antigo Testamento, em que vigorava o sistema sacrificial. Nesse sistema, que foi feito desde Noé até o início do Novo Testamento, nós temos essa contabilidade sendo feita. E no Novo Testamento, essas ofertas descrevem o sacrifício de Jesus aceito por Deus para a nossa redenção. Portanto, a oferta dos filipenses, as nossas doações, os nossos dízimos, os nossos donativos,
quando entregues para abençoar os outros, com a intenção pura de glorificar a Deus, são comparados à entrega do Senhor Jesus Cristo por cada um de nós, plenamente aceitável diante de Deus. Querido amigo, quando nos entregamos ao Senhor, temos que fazê-lo como sacrifícios vivos, pois assim estaremos prestando um culto racional ao próprio Senhor. Que tamanha bênção quando entendemos essa contabilidade celeste. Portanto, invista naquilo que tem valor. Creio que agora é possível então entendermos as palavras do Senhor Jesus, lá em Mateus 25, 34 a 40, quando ele disse que qualquer ação que fizermos livremente, com alegria e com espontaneidade, qualquer ação que realizamos em nome do Senhor para ajudar qualquer um dos nossos irmãos, qualquer um dos nossos semelhantes, em primeiro lugar, essa ação é direcionada a Ele, ao Senhor Jesus. Quem recebe primeiro a doação, a oferta, a contribuição, é o Senhor. Nós ajudamos o necessitado, mas quem recebe é Jesus. É maravilhoso pertencermos a um Senhor que valoriza aquilo que nós fazemos com os nossos corações puros, honestos e sinceros. Por isso, então, em terceiro lugar, temos a certeza de que somos herdeiros de uma riqueza inesgotável. Versículos 19 e 20. Finalmente, consideremos esses versículos e nós vamos ler para que a palavra de Deus produza efeito em nossos corações. E o meu Deus, e eu creio que você conhece muito bem esse versículo. Vários crentes gostam desses versículos, mas vamos entendê-lo no contexto. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a Deus Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Por isso, querido amigo, o suprimento divino que temos para cada uma das nossas necessidades. Nesses versos finais, o apóstolo Paulo confirma que nada do que fazemos em nossa vida cristã passa desapercebido pelo Senhor. Existem cristãos que imaginam Deus como um ser duro e rígido, um carrasco que fica com um caderninho nos espreitando, vendo os nossos erros para anotá-los e depois nos corrigir. É certo, sim, que Deus nos disciplina quando falhamos, mas Ele faz isso porque nós somos seus filhos e filhos amados. Mas desde o Antigo Testamento temos a clara afirmação de que Deus está mais interessado no que fazemos de certo, com o espírito certo, do que o erro que nós cometemos. Deus está interessado em anotar aquilo que fazemos para levar glória ao seu nome. Veja bem, lá no Velho Testamento, em Malaquias 3,16, nós temos essas palavras. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Você consegue perceber? É Deus. Deus está atento para aquilo que fazemos. Deus anota o que temos feito de bom. Deus se interessa quando percebe em nossos corações que tememos a Ele e queremos glorificá-lo. Nesse memorial estão registradas as boas obras que fazemos em nome e na força do Senhor. Quando fazemos isso de modo sincero, como já dissemos, estamos fazendo para Jesus e Ele registra como crédito em nossa ficha da contabilidade celeste. Mas cuidado, Ele faz isso porque Ele é gracioso e quer nos abençoar. É totalmente errado agirmos de um modo bondoso só com a intenção de ganharmos créditos. Não, isso não está certo. Ele nos dá porque Ele é Deus de graça. A nossa motivação deve ser a de servir, pois não passamos de servos que devem apenas servir e não fazemos mais nada do que a nossa obrigação. Mas em relação aos filipenses, Paulo afirma que Deus, segundo a sua riqueza em glória, iria suprir cada uma das suas necessidades. E Paulo traça um contraste marcante. Veja bem, ele está falando o seguinte: vocês, filipenses, satisfizeram a minha necessidade, mas Deus satisfará as vossas necessidades. Vocês, filipenses, satisfazeram uma necessidade minha, mas Deus satisfará todas as vossas necessidades. Vocês, filipenses, repartiram da vossa pobreza, mas Deus vos suprirá com as riquezas da sua glória. E no versículo 20, Paulo rompe numa exclamação de adoração. A Deus sejam louvor e a glória para sempre. Querido amigo, que o Senhor possa lhe abençoar e você possa fazer investimentos no reino celeste.
Um grande abraço e até o próximo e último programa de Filipenses.